Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Meus queridos amados irmãos, paz e bem para todos, salve Maria. Hoje aqui no nosso canal vamos falar um pouco sobre a mística Luísa Picarreta, a filha da divina vontade, né? Essa que está aparecendo a foto aqui, foi escolhida, né, por Jesus naquela época, né, que ela viesse a escrever sobre a divina vontade, os filhos que viriam, que iam ser, né, que iam se consagrar à divina vontade, uma nova santidade, né, como disse o João Paulo II, ele disse que viria uma santidade nova nesse terceiro milênio que se aproxima, né, e ele tem a frase que fala assim: o Espírito Santo quer dar aos cristãos uma santidade nova e divina ao alvorecer do terceiro milênio, a frase de São João Paulo II. E a Luísa, né, ela foi uma mística católica. Vou contar um pedacinho aqui. Jesus para Luísa. Sua missão é ótima, porque não estamos falando da própria santidade pessoal, mas de abraçar tudo e de todos e preparar o reino da minha vontade para todas as gerações humanas. Quem é ela? Nasceu em Corato, na Itália, na província de Bari, na manhã de 23 de abril de 1865, foi batizada naquela tarde, data local da morte. Ela morreu em Corato em 4 de março de 1947, apenas 50 dias antes de seu 82º aniversário, né? Ela sempre morou em Corato, na Itália, com exceção de que, quando menina, aí adolescente, passava longos períodos na fazenda chamada Torre Desesperada, o pasto de ovelhas para empregadores da família no verão, a 27 quilômetros de Corato. Ela nunca se casou. E virgem, se ofereceu a Jesus como a sua esposa crucificada. Ela não era freira, mas era a verdadeira freira do seu coração. Ela ficou de cama por cerca de 70 anos de sua vida. Aos 16 anos, ela fez a sua profissão em Jesus como sua vítima. Ela também fez rendas, tamboli, para se sustentar. Quando criança, Luísa era tímida e com medo, mas também animada e feliz. Ela pulou e correu, e ela diz, foi até travessa. Ela, né, quer viver sozinha, aqui, como diz aqui, as características, né, da Luísa, assim, ela foi escolhida por Jesus para que ela viesse a se tornar a filha da divina vontade e a propagar sobre a divina vontade através dos seus escritos. Ela tinha os seus confessores, né? Ela tinha, vamos dizer assim, um contato com Jesus, né? Ela entrava em êxtase, vamos melhor dizendo, e ia para o céu com Jesus, né? E para voltar ao seu corpo, o confessor dela, que era um padre, tinha que fazer o sinal da cruz, né? Quais foram os confessores de Luísa Picarreta? Foram 5 sacerdotes, seus confessores, que foram designados para este dever por diferentes arcebispos diocesanos. Ajudaram Luísa, né? Luísa, um após o outro durante toda a sua vida. Além disso, Santo Aníbal de França foi designado como arcebispo de Trani-Mons, a comissão como a censura dos escritos de Luísa. O compromisso, né, particular da vida cristã de Luísa. Aos 18 anos, Luísa se matriculou como filha de Maria. Quando jovem,
tornou-se dominicana de terceira ordem e adotou o nome da irmã Magdalena. A sua missão, né, vamos ver aqui, ela teve uma visão, né, com Jesus dentro da sua casa, né? Ela aqui, vamos lendo aqui. A Luísa morreu pouco antes de completar 82 anos. Vou falar aqui, né, quando ela faleceu, e depois eu falo a visão. Ela morreu pouco antes de completar 82 anos, em 4 de março de 1947, em Corato, Itália, após uma doença de 15 dias por pneumonia. A única doença seria que já experimentou em toda a sua vida. Ela morreu de madrugada, na mesma hora em que seu confessor estava acostumado a fazê-la sair de seu estado de morte todos os dias. Os dons místicos extraordinários. Aos 23 anos, um ano após o início de seu confinamento permanente na cama, ela recebeu a graça do casamento místico em 16 de outubro de 1888. Ofuscada pelas 3 virtudes teológicas da fé, esperança e caridade, foi renovada 11 meses depois do céu, na presença da Santíssima Trindade. Então, ela foi escolhida que viesse ser a filha da Divina Vontade, né? Para divulgar, para falar como viver, né, na Divina Vontade. É o reino do terceiro Fiat, né? E ela teve uma visão com Jesus. Olha só, além disso, ela escreveu muitas orações, né, novenas. Ela escreveu o livro 24 Horas da Paixão, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, né? Também escreveu Giros da Alma, né? E ela teve uma visão com Jesus na varanda da sua casa, que ela viu ele na rua, né? Todo ensanguentado, todo chagado, todo machucado, e Jesus falou para ela: ajuda-me a salvar as almas. E ela se entregou em querer ajudar Jesus, né? Ela quis compartilhar aquela dor que Jesus carregava nos ombros, né? Toda aquela chaga, para que ele descanse. E ela ficou mais de 60 anos em uma cama, né, sofrendo para reparar, né, Jesus, para que viesse a colocar o reino da Divina Vontade. E todo esse tempo ela só alimentava da Eucaristia, né? Só alimentava da Eucaristia. Ela entrava em estado de êxtase, quando ela só voltava do êxtase quando o seu confessor, que era o padre, fazia o sinal da cruz. Então ela veio trazer, né, esses escritos falando sobre o reino da Divina Vontade, né, de como viver na Divina Vontade, porque nós sabemos que no Pai Nosso disse, né, Fiat voluntas tua, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, com relação, né, aos escritos, ela vem dizendo, né, Jesus, através da Luísa, que todos aqueles, né, que vivem na terra, o ser humano, precisam viver no reino da Divina Vontade. Fazer sempre a vontade de Deus. Sim, fazer a vontade de Deus. Mas é deixar que Deus faça a vontade dele em nós, né? É isso que, né, realmente Deus quer que nós façamos, né? Que sejamos filhos da Divina Vontade, e para que nós possamos experimentar, né, o novo milênio, o terceiro milênio, o terceiro Fiat que fala, né? E o Filho da Divina Vontade, ele é uma alma que deixa Jesus viver nele, né? É Jesus que vive na pessoa, no Filho da Divina Vontade, né? Você morre pela sua vontade humana e deixa Jesus viver em você. Mas como se tornar filho da Divina Vontade? É fazendo a consagração a Nossa Senhora, como de São Luís Maria Grignão de Montfort, né? Que a gente faz aí a consagração de viver como escravo da Virgem Maria. Também na Divina Vontade se faz os 31 dias com Maria, para que se torne filho da Divina Vontade. Durante esses 31 dias, Nossa Senhora vai fazendo com que você morra pela sua vontade humana e a Divina reina. Vou trazer um trechinho aqui da meditação da Divina Vontade, né, sobre a Luísa. A Luísa fica pensativa acerca de que Jesus insista com ela para deixar bem atenta e nunca deixar o querer humano entrar nela. Ela trabalhava para não fazer a vontade humana dela. Ela trabalhava sempre na Divina Vontade, né? Pedindo a Jesus
que deixasse ela viver na divina vontade, né? Toda vez que Jesus estava triste, ela sempre caçava um jeitinho de fazer reparação, né? De se entregar para ver Jesus feliz, né? Para reparar o sofrimento de Jesus. E Jesus procura explicar, dizendo a ela que ela não se preocupe, pois ela, estando na divina vontade, a vontade humana sofre uma total derrota, a ponto de se sentir praticamente morta, mas sem morrer. Pois a virtude e o poder da divina vontade é tão imensa que, ao se permanecer nela, ficam totalmente paralisados todos os males, paixões, passos e obras más, que poderiam ser produzidas em quem se deixar reinar pela sua própria vontade humana, né? A vontade humana é o nosso maior inimigo, né? A vontade humana quer que você faça coisas que não é da vontade de Deus. E quer que você faça coisas da sua vontade. Nós sabemos que Pedro, ele negou Jesus porque ele deu ouvido à vontade dele, né? Não ouviu a vontade de Deus. E por isso ele negou Jesus. Então, a partir do momento que você dá ouvido à divina vontade, que você vive na divina vontade, é Jesus que vive em você, né? É Jesus que faz morada em você. Você dá esse espaço. Mas para isso requer muita oração, muita perseverança e muita fé. Ele explica que a vida na divina vontade faz a pessoa sentir claramente que cessa mesmo o mal e ressurge constantemente a vida do bem, a luz permanente na alma, a força e a coragem sobrenatural, o amor que sempre ama, o heroísmo do sacrifício, a paciência invicta, verdadeira divina vontade põe um fim definitivo a toda sorte de mal da criatura, né? Que maravilha aí viver assim, né? Na divina vontade. Fala que onde está um filho da divina vontade, terá proteção aquele lugar, né? Mas para isso tem que ter muita dedicação, né? Tem que se entregar a Jesus. Não é fácil, né? De um dia para o outro que a gente vai viver na divina vontade. É com o tempo, é no tempo de Deus. Quem prepara a gente não somos nós, é a Virgem Maria, nos 31 dias, quando nós vamos fazer a consagração. E posso eu garantir que é assim mesmo, sempre vai ser aumentando o amor, vai ser aumentando o amor, a vida do bem em nós. Tá vendo? Quanto mais você aproxima da divina vontade, quanto mais você dá espaço para Jesus morar na sua alma, no seu coração, mais esse amor, mais a divina vontade vai crescendo, né? E Jesus deixa claro que também acontece o contrário para quem não vive na divina vontade. É nessa pessoa que se deixa reinar e dominar por sua própria vontade egoísta. Só existe a paralisia do bem, quer caminhar, mas somente se arrasta, quer pensar em bem e sente entorpecido quando o faz, e se sente um tolo ao pensar em fazer o bem. Então a vida da vontade humana, sem Deus, que é quem fornece o sentido para o bem existir, pois só Ele recompensa o bem feito pela alma, né? E sem a fé a alma não crê valer a pena se sacrificar por alguém. Quer dizer que ela não acredita, né? Ela não crê em querer se doar à pessoa. E a divina vontade é quando a gente deixa Jesus viver em nós, né? O filho da divina vontade, quando ele sente tristeza no coração, quando ele sente assim angústia, né? É Jesus querendo descansar na gente. Nesse momento a gente tem que se entregar, dizendo: Fiat, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade, né? Porque é que Jesus quer reparação. Por isso que a gente sente essas coisas. Mas não é para a gente ficar com medo, ficar desesperado. É a gente se entregar, né? Formar um vazio, se entregar ali. Eu me entrego para reparar tudo isso que eu estou sentindo ao Senhor, pelos pecados do mundo inteiro, pelas ofensas, né? O Filho da Divina Vontade, ele vive mais para reparação. E as orações que faz sempre rezar na Divina Vontade. Tem as orações dessas que eu rezei antes de qualquer oração, rezar sempre na Divina Vontade para que Jesus venha rezar em nós. Ela sempre faria o bem, que é Luísa, né? Ela sempre faria bem se houvesse alguma vontade humana para ela. E por isso, esse bem feito pela vontade humana egoísta é sempre uma farsa. O princípio de todo mal,
mora na ação do reinado da própria vontade e o amor próprio da criatura humana. Quando faz as coisas fora da divina vontade. Tudo que você faz fora da divina vontade não agrada a Deus, né? Então você está satisfazendo a sua vontade humana, que é a vontade sua, né? Não a vontade de Deus. Nós sabemos que só vai para o céu aquelas pessoas que renunciar a si mesmo e fazer a sua vontade, né? Como Jesus disse, renuncia a sua vontade, né? Tome a sua cruz, renuncie a sua vontade e me siga. Então nesse momento ele quer que os filhos vivem na divina vontade. O terceiro milênio está se aproximando, né? Que é os filhos da divina vontade. E isso requer preparação, confiança e dedicação. Jesus ainda diz bem firme para nós através desse texto, né, que eu estou lendo. Quem quiser me possuir deve me amar. Amar e possuir é o mesmo, conforme amamos a Deus. Assim ele fica formado em nossa alma. E quanto mais amamos, mais ele cresce em nós. E ele se comunica com a alma, fazendo-se ser mais e mais conhecido por nós. E quanto mais o conhecermos, mais ainda o amaremos. Ele disse, só o amor me faz crescer na alma. É preciso ter muito amor. Quanto mais você se entrega a Jesus, mais amor você vai se tornando, né? A divina vontade vai te dando mais amor. E a Luísa, ela ficou mais de 60 anos, né? Como eu disse, em cima de uma cama, fazendo a vontade de Deus. Sim, ela tinha os erros dela, né? Às vezes quando ela estava, assim, abatida, né? Tem uma parte dos escritos que ela fala que está muito triste, né? Por causa dos pecados que ela comete. Ela era muito humilde, né? Ela falava para Jesus, eu estou muito triste, estou angustiada porque estou me sentindo uma pecadora. E Jesus fala, calma, não fica assim, né? Se humilha diante de mim. Não precisa se perturbar com essas coisas, mas se humilha, peça-me perdão, né? Ele dá aquela tranquilidade para ela não ficar ali angustiada por causa dos pecados dela, né? Que ela era tão humilde que ela sempre falava, né? Que ela tinha um pecado e que ela queria viver cada vez mais na divina vontade, né? Então, assim, isso para nós faz com que a gente vê que a divina vontade é uma santidade que vai nos capacitar cada vez mais quando nós fazemos a vontade de Deus. Até porque na palavra de Deus fala, né? Fazer a vontade de Deus sempre, não a nossa, né? A nossa vontade é corrompida, né? E sempre viver na divina vontade é uma dedicação total que nós fazemos. E a Luísa, né? Como eu disse, ela sempre alimentou da Eucaristia, e ela ficou esse tempo todo em cima de uma cama e não sentiu problema nenhuma, né? Geralmente a pessoa sente aquela, né, escárie, feridas, e ela não, ela ficou, né, intacta ali, mais de 60 anos ali, sem nenhum problema na pele. Tanto que ela tinha um problema, né? De tanto ela ficar mexendo com crochê, o caixão dela eles pediram para fazer mais especializado, né? Então, assim, isso para nós, né, requer que cada vez mais nós precisamos lutar para viver na divina vontade. Filhos da divina vontade, né, são almas especiais que se doam a Jesus, que está de prontidão para reparar Jesus. Nós devemos sempre chamar a divina vontade no nosso trabalho, no nosso caminhar, no nosso correr, no nosso comer, no nosso viajar, para que cada vez mais a divina vontade reina em nós, né? Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre a divina vontade, um pouquinho da história da Luísa Picarreta. E se você quiser ter mais conhecimento, né, sobre a história dela, dessa mística católica, né, os escritos é aprovado pela igreja, é só deixar aqui embaixo, né, um comentário, que a gente vai fazer mais vídeo com relação a isso. Não só a Luísa Picarreta, mas vamos trazer aqui também outros místicos, né, para outros santos também. O profeta Pedro II, vamos trazer aqui também a sua história, né, do seu nascimento, da sua vida como profeta. Ele foi escolhido também por Deus, né, que viesse ser o último profeta dos fins dos tempos para preparar o seu povo para a sua segunda vinda. Então a gente vai abordar esses assuntos, trazer aqui no canal para que as pessoas tenham conhecimento, certo? Então um grande abraço a todos, que Deus abençoe, paz e bem, e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, salve Maria.